Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando esta Santa Missa votiva pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz pela nossa salvação. Qual é a luz que nós podemos receber da liturgia da palavra de hoje, a respeito desse mistério do sangue de Cristo derramado na cruz? No Evangelho, nós vemos Jesus que inicia a sua pregação. Estamos aqui logo no início do Evangelho de São Marcos. E inicia esta pregação fazendo com que as pessoas notem uma grande diferença entre a pregação dele e a pregação dos fariseus. O povo admirado prorrompe dizendo: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. A mesma autoridade com a qual Jesus expulsa o demônio era a autoridade com a qual ele prega. Esta autoridade é expressão de uma virtude humana, chamada fortaleza, coragem. Em grego, Andreia. Se tiver algum Andreia por aí, saiba que seu nome é coragem. É uma virtude que poderíamos definir assim: a fortaleza, a coragem, é um amor à vida caracterizado por uma intensa disposição de morrer. Parece contraditório. Amar a vida a tal ponto de estar disposto a morrer por ela. É esta aparente contradição que caracteriza a virtude da coragem. E é muitas vezes esta virtude que falta no nosso dia a dia. A virtude da coragem é a virtude por excelência dos mártires. Os mártires são o exemplo maiúsculo, o exemplo mais alto que nós temos de coragem. Saber que a minha vida, ela vale, sim, mas é importante saber que existe algo que vale mais do que a vida. Hoje de manhã, eu preguei para vocês a respeito das bodas de Caná. Nas bodas de Caná, acaba o vinho da coragem humana, acaba o vinho do entusiasmo humano, acaba o vinho do amor humano. Aliás, só entre parênteses, uma nota de rodapé, vamos lembrar que no ensinamento da igreja, o amor está ligado à vontade, assim como a coragem. Tanto o amor como a coragem são expressões da força de vontade e não do sentimento. Tá? O sentimento é passageiro, acaba. Pois bem, o amor humano, ele passa. Quando eu pregava isso, um padre que estava ouvindo a palestra abriu a Sagrada Escritura por acaso e caiu naquele salmo que nós rezamos nos primeiros domingos em laudes: a minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Enquanto eu falava que o vinho acabou, o padre abre a Bíblia e está lá: nossa alma tem sede. Mas se você for olhar no salmo mais embaixo,
Tem um versículo que diz assim: vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. O amor de Deus vale mais do que a vida. Por isso é necessário ter fortaleza, ter coragem, estar disposto a morrer por Ele. É a virtude do mártir. Saber que Deus vale mais do que tudo. Nós precisamos ter esta fé. E somente esta fé é que nos leva a derramar o sangue, como Jesus derramou, como os mártires derramaram. A coragem é a virtude da virilidade. Até mesmo as mulheres que têm coragem são mulheres que verdadeiramente viris, nós poderíamos dizer, como aquela mulher do final do livro dos Provérbios, a mulher forte, quem a encontrará? Homens e mulheres precisamos ter coragem para sermos verdadeiros cristãos, fortaleza. Mas nós olhamos para nós e o que vemos? Vemos a miséria. Vemos que nós não damos conta. Vemos que no fundo, se nós fôssemos hoje chamados a derramar o nosso sangue por Cristo, em nós não há virtude de mártir. Em nós não há a força dos mártires. Em nós não há esta graça suficiente, não humana. Mas então nós nos recordamos que fomos crismados. A maior parte de nós já fomos crismados. E na crisma, nós recebemos os dons do Espírito Santo. E entre os 7 dons do Espírito Santo, surge um dom especial. A coragem, a fortaleza. Para que o Espírito Santo nos dá este dom? O ensinamento da igreja nos recorda que dos 7 dons do Espírito, os 7 dons do Espírito Santo são dados porque eles são essenciais, necessários à alma para amar a Deus, para servir a Deus, para ser de Deus. Precisamos sim da coragem quando recebemos os ataques do inimigo. Precisamos da coragem para levar para frente o Evangelho. Precisamos sim da coragem para nos entregarmos como sacerdotes. Ser sacerdote é um ato corajoso, porque é necessário ter coragem para todos os dias dizer: isto é o meu sangue derramado, isto é o meu corpo que é entregue. E é importante que no sacerdote isso não seja um teatro, mas seja uma verdade. É importante que o sacerdote saiba se entregar como o Cristo, se configurar ao mistério que ele celebra diariamente. Em resumo, o que é que nós vimos nesta homilia? Nosso Senhor Jesus Cristo prega com autoridade, porque Ele tem a coragem dos mártires. Mais ainda, Ele é a fonte da coragem dos mártires. Ele ama ao Pai. Vosso amor vale mais do que a vida. Por isso, Ele não é um pregador acanhado. Ele é alguém que prega com autoridade, com exousia. E esta autoridade é a mesma autoridade que faz com que Ele expulse os demônios. Vejam, a energia, a força que vem da coragem serve positivamente para pregar o Evangelho e negativamente para resistir ao demônio. Positivamente para buscar primeiro o reino de Deus. Negativamente para resistir a toda insídia e ataque do demônio contra nós. É isto que nosso Salvador e Redentor vive quando derrama o seu sangue por nós na cruz. E é isto que todos nós
leigos e sacerdotes deveríamos viver. Existe a virtude humana da coragem, da fortaleza, mas nós não somos capazes dela. Então, recordemos, tenhamos força de saber que o Espírito Santo está em nós, através da crisma. Ele nos deu esse dom. A coragem e a fortaleza que precisamos para ser mártires não está do outro lado do oceano, para que a gente diga, quem irá buscar para nós? Não está no alto dos céus, para que nós digamos, eu não a alcanço. Ela está aí, dentro de nós, com a marca do Espírito Santo, a fortaleza, dom de Deus. Abramos o nosso coração e que o Cristo, que mais uma vez derrama o seu sangue sobre este altar, nos dê a virtude e o dom da fortaleza, que fará de nós verdadeiros sacerdotes conforme o seu coração.